Hello, good afternoon to everyone. Boa tarde a todos. Well, it's a rainy day. It's cold outside. It's very nice weather. Tá frio lá fora, um tempo bem agradável. I hope everyone is okay and ready to study English again. Espero que todos estejam bem e prontos para estudar inglês novamente. So, let's get going with another topic. Vamos lá para estudar um outro tópico. Bom, o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar um verbo novo I used to play soccer. Nós vamos estudar este verbo aqui, tá? Used to. Used to work, it means that you did something and now you don't do anymore, ok? You don't do it anymore. É algo que você costumava fazer, que você fazia em um passado e hoje você não faz mais. Então, é como se fosse eu costumava jogar futebol. I used to play soccer. Now, I play basketball. Então, ele diz respeito a hábitos, né? Algo que você fazia e que você hoje não faz mais, ok? So, used to always refer to the past. Sempre se refere ao passado. É algo que você fazia e que você não faz agora, ok? So, regardless of the pronoun, you use used to. Então, independente do pronome, ele pode ser I, pode ser you, pode ser he, pode ser she, pode ser it. Você vai usar used to mais o verbo principal. O verbo principal ele vai vir sem conjugação, tá? Ele não vai, é como se fosse um infinitivo, né? Praticamente. So, let's see some examples. Tem algumas formas de você dizer, né? Utilizar essa expressão, né? Sempre querendo dizer algo que costumava acontecer, ou que você tinha o hábito de fazer e que hoje você não faz mais, ok? He used to like vegetables. Now, he doesn't like them anymore. Então, ele costumava gostar de vegetais, né, de legumes, vegetables. Ele costumava gostar. Now, agora, ele não gosta mais, né? Ele mudou os hábitos alimentares, agora ele tem hábitos menos saudáveis ainda, né? Antes tinha hábito saudável e agora ele não tem mais. Então, he used to like. You used to work with him. Você costumava trabalhar com ele, né? Agora você não trabalha com ele mais. Ok? It's always this idea of something you used to do, something that was true in the past and now doesn't apply anymore. É algo que no passado costumava acontecer e que hoje não acontece mais. I used to read history books. Eu costumava ler livros sobre história, né? Let's see another example. She used to have short hair. Now she has long hair.
She has long hair. Então, ela costumava ter cabelo curto e agora ela tem cabelo longo, ok? They used to live nearby. Eles costumavam morar próximos, né, nas proximidades. Now they live far from me, ok? Agora eles moram longe. They don't live here anymore. I used to see my neighbors. Eu costumava ver meus vizinhos. Now I don't see them quite often anymore. Né? Agora eu já não os vejo com muita frequência. He used to play guitar. Ele costumava tocar violão, né? Qual é a negativa do verbo used to? Used to, ele não é um verbo que faz pergunta sozinho e ele não nega sozinho. Então, eu tenho que utilizar um verbo auxiliar. Como o verbo used to, ele está no passado simples, né? Que ele tem a terminação ed, é um verbo regular. Então, eu tenho que usar o verbo auxiliar did para fazer perguntas e o verbo did para fazer negativas com essa frase. I didn't use to like beets. Eu não costumava gostar de beterraba, né? I didn't use to like. Então, você coloca didn't use to. Na negativa, nós vimos que o verbo auxiliar, ele carrega o passado com ele. Então, quando eu uso didn't, o verbo principal, ele vem no infinitivo, né? E como eu faço perguntas? Where did you used to live before coming to Rio? Onde você costumava morar antes de vir para o Rio? Então, eu usei o did, o verbo use, ele é usado no infinitivo porque é uma pergunta, né, no did. Used to live, tá vendo? Quando eu tenho dois verbos juntos, né, e eu tenho to, o verbo vem no infinitivo. Before é uma preposição. Coming, ele tem que vir com ing, não porque ele seja gerúndio, tá? Mas porque eu tenho a preposição before antes desse verbo, né? Então, o verbo come, eu tiro o e e coloco ing. To Rio, ao Rio, né? Where did you used to live before coming to Rio? Onde você costumava morar ou viver antes de vir para o Rio? Aí você fala, I used to live in Minas Gerais, ok? I used to live in Minas Gerais before coming here. And continuing this, é possível, gente, eu usar esse tempo verbal used to, né? Esse tempo verbal e esse verbo, né? Porque o tempo verbal é passado. É possível usar a expressão used to em outro tempo verbal? Não. Não é possível, né? Como eu vi aqui eu estou dizendo o que ela costumava ter. She used to have short hair. Quando eu me refiro ao presente, eu tiro a expressão used to. Então, não existe used to, né? She has long hair. Aqui, eu acho que eu dei outro exemplo, ó. He used to like vegetables.
Now he doesn't like vegetables. I used to play soccer. Aqui tá no passado. É um hábito que ele tinha no passado. Hoje ele joga basquete. Então o hábito dele no presente é basquete. E eu não posso usar o verbo used to para expressar ideias no presente. É somente no passado mesmo, passado simples, em que nós vamos usar o verbo auxiliar did para perguntar, né? E didn't na negativa, né? Porque se trata de um verbo no passado simples. Used to, tá? Alright? It's as easy as that. É muito simples, muito fácil. I hope you understood it well. And next lesson we will study something else. Na próxima lição, no próximo estudo que nós fizermos, vamos estudar algo diferente, ok? Bye bye, have a nice day.